Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje como vocês podem ver aí no título, é um tema sério. Eu vou falar sobre falsos profetas e eu quero pedir que ao final desse vídeo você esteja avaliando e deixe aqui nos comentários também a tua opinião sobre o assunto. E se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva para estar sempre acompanhando as mensagens que eu falo por aqui, tá bom? Bom, então hoje eu quero falar sobre falsos profetas, o que a Bíblia diz a respeito, como que a gente pode discernir esse tipo de engano. Primeiramente, eu quero começar lendo uma passagem sobre o que Jesus disse acerca dos falsos profetas. Essa mensagem está lá em Mateus, no capítulo 7, nos versos de 15 a 20. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Bom, falsos profetas são aqueles que afirmam falar em nome de Deus, quando na verdade a fonte daquilo que eles dizem não é Deus, e sim a carne ou até mesmo Satanás. O ensino dos falsos profetas não é bíblico, eles relativizam a Bíblia e inventam supostos sonhos e visões, experiências com Deus, profecias, revelações, sendo que na verdade eles estão trazendo engano e confusão sobre a vida das pessoas. E é preciso que a gente tome muito cuidado, porque como eu li nessa passagem agora para vocês, Jesus disse que eles vêm muitas vezes como ovelhas, mas no fundo são lobos. Então, a ovelha ela vai te passar uma boa impressão de alguém muitas vezes bondoso, até mesmo manso, ou vai te parecer alguém muito espiritual. Mas tome cuidado. É preciso que a gente tenha discernimento para não cair no engano dessas pessoas. Inclusive eu quero ler algo bem forte que está aqui na palavra de Deus, tá? Uma advertência do profeta Jeremias sobre aqueles que profetizam de maneira enganosa e irresponsável. Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas de engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem: esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a esse povo. Eu, o Senhor, falei. Essa passagem forte está lá em Jeremias, no capítulo 23, de 24 a 32. A Bíblia também diz a respeito: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Lá em 1 João 4:1. Sabe, gente, algo que tem me incomodado
é o quanto tem ultimamente dessas lives no YouTube, principalmente no Facebook, de supostas revelações que algumas pessoas entregam ali. O objetivo ali é fazer alguma oração, alguma quebra de maldição, alguma coisa assim, e aí essas pessoas começam a liberar palavras, né? E assim, eu quero deixar primeiramente muito claro, tá, que eu acredito sim no dom de profecia, esse dom é bíblico, mas ao mesmo tempo eu sei que ali no meio existem muitos que não estão falando em nome de Deus, que eles estão falando claramente, sabe, pela carne deles. Quem tem um pouquinho de discernimento vai concordar com o que eu tô falando. É sempre aquele mesmo jeito de falar, gritando, é sempre aquelas mesmas palavras e frases de efeito, e sempre focando muito em prosperidade, sabe? Então eu só tô alertando vocês com isso, a tomarem cuidado com aquilo que vocês assistem, com aquilo que vocês acreditam. A gente precisa sempre buscar uma confirmação em Deus, tá? E ter um relacionamento de intimidade com Ele, para que a gente possa discernir sobre o que vem e o que não vem dele. E eu quero também compartilhar agora uma experiência pessoal que eu tive com um falso profeta. E o meu objetivo de forma alguma é estar aqui falando mal dele, até porque é uma pessoa que eu já perdoei faz muito tempo, mas eu acho importante alertar vocês contando o que eu passei. Bom, alguns anos atrás eu frequentava uma outra igreja, e uma igreja muito boa por sinal, onde se prega o verdadeiro evangelho de Cristo, uma bênção. E um dia eu fui num culto que era de cura e libertação, e isso não era uma coisa comum de acontecer, mas tinha um pregador convidado aquele dia, né? Aquela igreja, assim, é uma igreja muito séria, sabe? Sempre houve um cuidado muito grande de trazer pessoas de confiança, com ministérios de confiança, mas aquele dia acabaram trazendo um falso profeta sem saber. E aí esse homem começou a contar sobre a vida dele, da obra que Deus tinha feito de libertação, começou a contar coisas muito pesadas, sabe? Bem pesadas mesmo, eu não quero entrar em detalhes aqui, e algumas dessas coisas eram envolvimento em drogas, e ele morava nas ruas, e ele disse que ele tinha vários demônios com ele, daí Deus fez uma obra na vida dele, já fazia algum tempo, e na da esposa dele também, que estava filmando tudo aquilo. E aquele dia eu tava com uma dor na coluna insuportável. Eu tenho, um problema de coluna, graças a Deus hoje eu tô muito bem disso, eu melhorei já assim uns de 90% a 95%, mas eu fiquei anos convivendo com uma dor crônica e dor na coluna que irradiava para o nervo ciático, e eu ainda sentia nas duas pernas. E eu lembro que era um dia muito frio de inverno, eu acho que deveria estar assim uns 8 graus mais ou menos. E aquele dia ainda a gente tava sem carro, tava a pé e de metrô, né? Então eu tava assim com muita dor e era aquele frio de doer os ossos, sabe? E aí eu tava sentada na minha, ouvindo aquela ministração dele, na verdade era um testemunho, e ele só se revelou assim, sabe, quem ele realmente era depois que isso aconteceu, isso aqui que eu vou contar agora. Ele disse assim: olha, o Senhor tá me revelando aqui que tem uma pessoa que ela tá com uma dor insuportável na coluna. Essa pessoa tá com uma dor muito forte e a dor é assim, assada, tal. E sabe, eu orava tanto pela minha cura e outras pessoas também oravam, e eu era nova convertida, eu deveria ter assim 2 anos com Deus, sabe? Uns 2 anos, eu acho. Então eu não tinha ainda assim o discernimento que eu tenho hoje. E na hora assim eu acabei acreditando, sabe, que Deus ia me curar. E eu levantei a mão e falei que eu era essa pessoa,
muito tímida ali, que eu não gosto assim de me expor, sabe? E aí ele veio na minha direção, outras pessoas também tinham levantado, falando que estavam com essa dor, mas ele veio assim, bem na minha direção com o microfone, e aquilo me passou já uma coisa ruim. E quando ele olhou nos meus olhos, ele disse assim: o Senhor me revelou que você é essa pessoa que ele quer curar hoje. E eu tava ao mesmo tempo assim desconfortável, né? Porque eu tava ali exposta na frente da igreja e tal, mas muito feliz por dentro porque eu tinha acreditado que Deus ia me curar daquele problema de coluna. Tava assim muito na fé ali, sabe? E aí, eu lembro que ele pediu para algumas pessoas correr, sabe? Fazer o que não podia fazer antes. Para mim, ele não pediu, enfim. Quando ele falou aquilo, que eu era essa pessoa, não me passou algo bom. E aí eu sentei. E no que eu sentei, eu tava sentindo uma coisa estranha que eu não sei explicar para vocês. Só que eu não tava sentindo dor naquele momento. Realmente a dor passou de uma forma muito misteriosa. E aí eu até comentei com meu marido que estava sentado do meu lado, eu disse: amor, glória a Deus, eu não tô sentindo dor, né? E ele: meu, glória a Deus, tal. E aí eu acho que passou coisa de 2 minutos, talvez 3. De repente a dor voltou. E ela voltou muito pior do que já estava. E quando a dor voltou, ele já tinha exposto para a igreja inteira que Deus tinha me curado através dele. A igreja inteira tinha acreditado que ele havia realmente sido usado por Deus ali na minha vida para liberar aquela cura. A esposa dele estava filmando tudo e esse vídeo acabou indo até para o YouTube. E aí, quando essa dor voltou com uma coisa muito ruim em mim ao mesmo tempo, sabe? Claro que ali eu já entendi que eu não tinha sido curada, só que aí começou uma guerra na minha mente, assim, eu comecei a me culpar, será que eu não tive fé então o suficiente? O que aconteceu? Só que aí eu comecei a ouvir o que ele estava falando ali depois de ter acontecido esse fato. E ele começou a dizer que ele tinha no passado um espírito de adivinhação, que ele adivinhava coisas sobre as pessoas, né? E, nossa, cada coisa pesada, assim, ele começou a contar. E aí, ali pra mim foi a gota d'água, as coisas que ele começou a falar depois que isso tinha acontecido. Porque se ele tivesse falado antes, eu jamais teria levantado. Foi muito na inocência, na fé mesmo. E aí ele disse que ele tinha sobre a vida dele um dom, uma unção da prosperidade. E que ele ia vender óleos ungidos, olha o absurdo, ele ia vender óleo ungido e as pessoas iam começar a enriquecer, iam começar a ficar prósperas usando aquele óleo. Gente, eu fiquei assim, tão mal vendo aquilo, sabe? Vendo que eu tinha sido enganada, que a igreja tinha sido enganada, que eu tinha sido ali exposta para uma coisa que era uma mentira e que a dor estava ainda pior. E foi assim uma seta mesmo, sabe, do inimigo contra a minha vida, porque eu fiquei com ressentimento daquele homem. E aí eu lembro que a gente chegou em casa, nós dois muito chateados assim pelo que tinha acontecido, e o meu marido disse: ó, eu vou orar, vou buscar de Deus uma palavra, né? E Deus deu para ele 2 palavras na Bíblia, as 2 falavam sobre mentira, as 2, sobre engano e sobre mentira. E aí eu lembro que eu fiquei assim, em questão de 1 semana mais ou menos, bem chateada com aquele fato. Eu entrei em contato com a minha igreja, eu expliquei para aquela pastora daquele culto o que tinha acontecido, eles me pediram desculpas, disseram que eles também não sabiam. E aí eu precisei liberar perdão sobre a vida daquele homem, porque a sensação que eu tinha é que eu tinha sido envenenada, sabe? Parece que eu tinha tomado um veneno e aquilo estava ali me corroendo, me incomodando por dentro.
E eu sei que esse vídeo tá até no YouTube, eu nunca tive coragem de ver, sabe? Nunca quis ir atrás dele também. Entreguei a situação para Deus, eu realmente perdoei ele de coração e eu espero muito que ele não esteja mais enganando as pessoas, tá? Então essa foi a minha experiência, tomem muito cuidado. Hoje o que eu consigo discernir dessa experiência é que esse homem ele tinha ainda um espírito de adivinhação. E olha, vocês me desculpem, mas para mim, uma pessoa que tá ali vendendo óleo ungido e começou a falar cada coisa sem sentido, que ia aparecer misteriosamente, não sei quanto, na conta bancária das pessoas, sabe? E olha, realmente ele era um falso profeta. Então, que essa minha experiência possa de alguma forma servir de alerta para vocês, que a gente não pode já, sabe, levantar de pronto. A gente precisa, quando alguém entregou uma palavra ali de conhecimento, sabe, você precisa buscar de Deus o discernimento, ficar em espírito de oração, esperar para ver o que o Espírito Santo te mostra, se ele te dá paz, porque as coisas de Deus têm paz, tá bom? E por último, eu quero dizer para vocês que falsos profetas perante a Bíblia não são apenas que entregam revelações e profecias de maneira enganosa, de maneira mentirosa, mas são também aqueles que pregam algo fora da palavra de Deus, que não tem a Bíblia como uma verdade absoluta, que tem a Bíblia como algo questionável. São pessoas que estão ali visando títulos, poder, fama, buscando ali a aprovação das pessoas. Elas se colocam no centro e tiram Jesus do centro. São pessoas que pregam um evangelho livre de sofrimento e desprovido da cruz. E esse não é o evangelho da Bíblia Sagrada. E por último também, eu quero encerrar esse vídeo dizendo que o meu intuito não é desencorajar você de forma alguma a fluir no dom de profecia. Paulo disse que a gente deveria buscar com zelo os melhores dons e, sobretudo, de profetizar. Mas eu quero frisar para você a importância de ter um respaldo de vida de oração, de intimidade com Deus, de conhecimento da palavra, de jejum, de integridade, antes de sair liberando revelações, profecias, palavras de conhecimento. A gente precisa ser muito diligentes quando a gente está lidando com vidas. A gente precisa ter muita responsabilidade com aquilo que a gente está falando e liberando, dizendo que é Deus falando. Amém? Então, mais uma vez eu friso aqui, eu não quero desencorajar você a fluir no dom de profecia. Justamente por existir tantos falsos profetas, os verdadeiros precisam se levantar. Sabe, uma vez eu estava orando e Deus perguntava muito forte no meu coração: onde estão os profetas dessa geração? Onde estão os profetas dessa geração? Então é necessário sim que os verdadeiros se manifestem, que os verdadeiros se levantem, mas como eu disse, isso precisa ter um respaldo de uma vida de intimidade, de profundidade com Deus. Amém? E por último eu deixo esse versículo aqui. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Lá em 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 21. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você sentir no coração, compartilha com seus amigos, tá bom? E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.